desse mecanismo do hábito nas nossas vidas. Então, bom dia, amém? Nós estamos mudando os nossos hábitos, nós estamos percebendo, vendo que não é necessário que a gente ande no automático, fazendo as mesmas coisas todo dia. Então, bom dia, Deus abençoe a sua vida, pela graça do Senhor a gente está aqui, né? E é tremendo o que Ele está fazendo nesse lugar. Estava dizendo que nenhum culto é desconectado, né? Nenhum culto é desconectado. Nós estamos debaixo de um tempo, de um segundo semestre melhor que o primeiro. Nós estamos debaixo de um tempo de florescer, debaixo de um tempo de manifestar Cristo como nunca, debaixo de um tempo de andar contra a correnteza. E eu queria começar essa manhã, antes até de fazer uma oração, de falar para vocês do hábito, na perspectiva de um cristão. O hábito na perspectiva do mundo, ele é assim, está começando um novo período, a gente vai mudar o nosso hábito para conseguir alguma coisa. O hábito na perspectiva de um cristão, na perspectiva de Cristo, ele é assim, nós ouvimos onde Deus falou que a gente ia chegar. Ele liberou graça para que a gente alinhe a nossa mentalidade e as nossas atitudes a isso. Então nós vamos mudar. Na perspectiva do mundo, as atitudes mudam primeiro. Na nossa perspectiva, a palavra de Deus diz, Deus nos dá a conhecer o fim no começo. Na perspectiva nossa, nós sabemos aonde Cristo vai nos levar. Na nossa perspectiva, esse é um ano de governo. E Deus nos deu graça para alinhar a nossa mente à de Cristo, para transformar as nossas atitudes para governar. Amém? Senhor, nós te entregamos essa manhã, nós te entregamos as nossas vidas, nós te entregamos, Pai, a nossa mente. Nós confiamos na sua palavra, e a sua palavra diz, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Nós cremos que há algo a ser feito nas nossas vidas, que há algo a ser tomado controle das nossas vidas, Pai. E nós cremos que toda a graça, que tudo está liberado para alcançarmos aquilo que o Senhor determinou, para alcançarmos a terra que o Senhor determinou, para transformarmos essa terra de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu querer, para estabelecer a sua vontade. E queria dizer nessa manhã que é um prazer te servir, Espírito Santo. É um prazer te ouvir, Espírito Santo. É um prazer estar na sua presença. Como nós cantamos, isso é real nas nossas vidas, Espírito Santo. Não há nada melhor que a sua presença. Não há nada melhor do que andar com o Senhor. Não há nada melhor do que escutar a sua voz, Pai. Ainda que pareça difícil às vezes mudar as nossas atitudes, Pai, mas a sua vontade, nós temos provado que ela é boa, perfeita e agradável. Nessa manhã nós te louvamos pela graça que nos dá, nós te louvamos porque guarda as nossas vidas, nós te louvamos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, nós te louvamos porque o amor impera nas nossas vidas, nós te louvamos pelo seu amor infinito. Senhor, nós te louvamos, Pai, por poder receber amor também através dessa casa, através dos nossos irmãos. Nós te louvamos, Pai, pelo nosso propósito, por aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos como corpo. Nós te louvamos, Pai, porque há algo a ser feito e o Senhor nos chamou e o Senhor nos comissiona a isso. Nós te agradecemos nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Toma a minha boca, toma a minha vida. É tudo para a glória e honra do seu nome, é tudo para te servir, é tudo para te adorar, é tudo para que a sua vontade seja manifesta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar o primeiro slide aí. E a semana passada quem falou sobre hábitos foi o Felipe Arcas. E ele queria só, para quem não estava, fazer uma recapitulaçãozinha rápida, porque ele deu embasamento de como os hábitos funcionam. Como eu falei sobre o microfone, né? Você pega, tem alguma coisa, algum gatilho que faz você entrar num piloto automático. E isso é bom, isso não é ruim, porque faz a gente entrar nesse piloto automático para liberar espaço no cérebro, para você fazer coisas mais importantes. Então é um mecanismo muito inteligente da parte de Deus.
fazer isso nas nossas vidas. Dá um cérebro que, em determinado ponto, ele entra no automático e você faz e entra numa rotina para liberar espaço para as coisas que ele considera importantes, porque o cérebro fala, eu já sei. Mas como a gente tem aprendido, esse já sei, às vezes ele é muito perigoso. E ele falava que 40% das nossas atitudes, elas são nesse piloto automático. E nós aceitamos a Cristo. Anderson, tem uma piadinha para você no final, que Deus me deu às 4 da manhã. E falou, essa é para o Anderson. Eu falei, tá bom. E a gente entra nesse piloto automático, mas tem coisas que não deveriam ser no piloto automático. A gente aceitou a Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a gente pode sair do automático. Como eu falei, Deus dá graça para a gente nessa perspectiva. Nossa, nós não estamos tentando ensinar para você mecanismo de mudar a sua vida na força do seu braço. É muito longe disso. Nós estamos declarando a você que há graça na sua vida para mudar hábito, para tomar o controle, para você exercer governo, como o Senhor nos chamou a fazer nesse tempo. Quando o povo do Egito foi tirado do Egito e foi levado para a terra prometida, esse é um exemplo bem clássico para ficar gravado. Não tinha como eles estabelecerem um governo, como eles entrarem numa terra prometida com uma mentalidade de escravo. Aí você fala, por que a necessidade do deserto? O Senhor estava levando eles a mudarem as atitudes, estava mudando ele a mudar hábitos, estava levando esse povo a mudar a mentalidade, a se alinhar. Não tem como você entrar num período de governo fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente viver coisas diferentes com os hábitos antigos. Não tem como. Por isso o Senhor nos dá essa graça para a gente mudar. E o Felipe falava sobre Paulo, que sabia muito bem disso, né, desse mecanismo. Fala assim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque você entra no piloto automático. E como mudar esse hábito? Como mudar um hábito? Será que é possível mudar um hábito? Aos olhos da ciência, e ele falou bem claro, aos olhos da ciência nós não mudamos hábitos, a gente substitui eles. Aos olhos da ciência foi comprovado que quando você muda um hábito e você consegue fazer uma atitude nova virar um hábito, eles comprovaram que muda alguma coisa lá no cérebro, como Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele falava dessas coisas, né, de como substituir o hábito, de como você mudar a rotina. E eu queria ler com vocês Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, ali eu coloquei uma parte dele, o 22, para não ficar tão grande, e vou ler aqui. Seja praticante da palavra, não só ouvinte negligente, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que faz. Será feliz naquilo que faz. Que tremendo, né? Se a gente falar na palavra, você olha um versículo que fala que nós somos responsáveis por colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. A palavra diz que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas a gente tem que pegar aquilo e colocar em prática. E esse colocar em prática, ele persevera na prática. O que é perseverar na prática? É você fazer a palavra se tornar um hábito na sua vida. É você perseverar na prática. E isso não cabe ao Espírito Santo. Ele liberou a graça, como a Eliana falou. Isso cabe a nós. A palavra de Deus diz isso. Coloca em prática aquilo que você tem ouvido. E a gente disponibiliza, a igreja disponibiliza podcast, disponibiliza YouTube, disponibiliza vários instrumentos para que a gente lembre a gente mesmo da palavra, para que a gente instrua a gente mesmo, para que a gente possa fazer a palavra gerar um hábito nas nossas vidas e ser transformado.
Mas às vezes a gente não usa isso. Mas precisamos colocar em prática, precisamos ser transformados. E ser praticante não é espiritual, é a parte natural do processo. Depois que o Espírito Santo liberou uma palavra de governo, depois que ele liberou uma palavra. Por isso a necessidade de interagir. A gente falava assim, quando alguém vem para a igreja, às vezes a gente fala assim, é necessário que você leia a Bíblia. Mas essa pessoa nunca teve um hábito de leitura nenhuma. Como é que ele vai ler a Bíblia agora? Ele nunca leu nada. Mas o Espírito Santo liberou uma graça sobre ele. Mas se não fizer nada, se não se determinar algo, se falar isso é proveitoso, se não estabelecer, o Felipe falava de uma recompensa, se não estabelecer assim, se eu ler a palavra, isso vai mudar a minha vida. Se não mudar, se não se esforçar, não consegue. Porque nunca teve esse hábito. Mas agora vai virar, porque tem uma recompensa muito maior. Porque talvez o que você lia antes, ou o que você lia não produzia nada, mas agora é a palavra de Deus, agora é algo diferente. Sempre vai produzir algo. E você se estimula a isso. E eu conversava com o Felipe, trazendo um pouquinho para algumas das nossas realidades. A gente é dentista, eu e o Felipe somos dentistas. E começamos a perceber algumas coisas. Ele é implantodontista. O melhor implante que a gente considerava até certo tempo atrás, o melhor implante do mundo, ele é alemão. O Felipe até já foi para a Alemanha por conta desse implante. E aí foi lá ver esse implante, ver esse mecanismo, saiu impressionado com os engenheiros da Alemanha, essas coisas assim. Aí a gente trabalha com porcelana, com essas coisas. A melhor porcelana do mundo ela é alemã. E aí surgiu uma outra grande potência dos implantes. E é uma empresa suíça. Aí, nessa semana, por coincidência, a gente descobriu que o cabeça da empresa suíça, que desenvolve a tecnologia, é alemão. E daí tem uma outra empresa que foi alemã, vendida para a Suíça na área da odontologia, que desponta no nosso meio, e é algo que a gente está presente todo dia. E essa empresa foi comprada por uma outra empresa da Europa lá. De repente, uma outra da Alemanha vai lá e compra tudo. Fusionou tudo na Alemanha de novo. Eu falei, gente, ele até brincou comigo, Hitler tinha alguma razão na história em achar que eles eram superiores em alguma coisa. Brincadeira, não estou fazendo apologia a isso, tá? Não tô. Mas ele falava, tem alguma coisa. E aí, já vou ligar tudo, mas eu tenho uns pacientezinhos que estão voltando para a Alemanha, que estão indo para lá. O pai de um deles é de lá, e eles estão voltando para a Alemanha. E eu já contei isso. Um dia ela falando para mim que ela estava lá na Alemanha, ela é brasileira, a mãe, e aí bateram na porta dela. Era a polícia. E falou assim, olha, nós viemos saber o que está acontecendo, porque o seu filho anda dormindo na aula de manhã. Nós queremos saber o que ele está fazendo à noite. A polícia foi bater na porta dela para saber qual era o hábito do filho dela durante a noite. E ela falou assim, que eles falaram, não, uma criança tem que dormir às 8 horas, porque no dia seguinte ele tem que ir para a escola e ele tem que estar pronto para receber toda a informação que vai ser dada. Ele tem que absorver isso. E ela falou, tá bom, vou ver. Ele fica jogando, ele fica fazendo alguma coisa. Ela falou assim, só que aqui você não está no Brasil, aqui você está na Alemanha. E os hábitos são diferentes. Aí, ela um dia foi numa confraternização da empresa do marido e levou o filhinho menor, que tinha 5 anos. E uma garçonete veio e bateu a bandeja na cabeça dele e deu uma sangradinha na cabeça. Eram 10h30 da noite. Resumindo, chamaram ela na polícia. Chamaram ela lá. Falaram, ai meu Deus, o que me chamaram? Aí, ela tinha recebido uma denúncia, que tinha uma criança num estabelecimento depois das 10 da noite e que foi machucada. E ela falou, não fez nada na cabeça dele. Mas tamanho cuidado com as crianças, tamanho a diligência para que as crianças consigam alcançar aquilo que eles propõem, aquilo que eles dispõem para ela. E a terceira vez que ela foi chamada na polícia, ela disse que passou na faixa de pedestre. Estava desligada, ela falou, nem sei onde que eu passei na faixa de pedestre direito. E aí, de repente, chamaram eu na polícia de novo. Falaram, só que você tem que mudar, porque os hábitos daqui são diferentes. Você atravessou a faixa de pedestre e tinha gente querendo passar.
Então, a questão de hábitos na Alemanha é caso de polícia. De você não ter hábitos saudáveis, hábitos que instruam seus filhos, hábitos... E aí você vê um povo chegando mais longe. Você vê um povo que não dá jeitinho. Muda antes. E você vê um povo chegando mais longe. Você vê um povo que consegue acessar grandes tecnologias. Você vê diligência, você vê... E eu queria ler com vocês na palavra um versículo que ele mexe comigo. Esse versículo é uma revelação na minha vida. Ele vira e mexe e fala comigo. Provérbios 22, versículo 29. E é a palavra de Deus que fala isso. Olha que tremendo. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Não dá até um arrepio? Viste um homem diligente, um homem zeloso, um homem que batalha, um homem que trabalha, um homem, você vê um homem que move suas atitudes, faz com esmero, com responsabilidade. Você vê um homem diligente naquilo que ele faz, fique tranquilo, você vai ver ele sendo colocado entre reis. Ele não vai estar entre aqueles de posição inferior. É a palavra de Deus. Vê um povo diligente naquilo que faz, vê um povo diligente em ouvir de novo, e ouvir de novo, até que aquilo que o Senhor falou vire um hábito na sua vida, vire realidade na sua vida. Vê um povo que crê na promessa. Entre aqueles de governo será colocado, e não entre os de baixa posição. Nós fomos chamados a andar e governar. Vê um povo diligente naquilo que faz, perante reis será colocado e não permanecerá em posição inferior. Amém? Provérbios 22, 29. E esses dias Deus está falando bastante comigo sobre, e até a gente ministrou sobre isso, sobre a gente deixar de ser um povo teimoso, deixar de ser um povo obstinado. Ele está dando condição para a gente ser transformado. Vamos fazer do jeito dele, vamos fazer da maneira dele e não da nossa. Vamos alinhar a nossa mente. Eu falava na intercessão que eu já sei, né? Que o Kiko fala, eu já sei. Mas tem algo que é o amigo do eu já sei, que é, estou fazendo o meu melhor. Porque vira e mexe, a gente vai conversar com algumas pessoas, né? Com às vezes funcionário, alguma coisa, e fala assim, olha, estou fazendo o meu melhor. Você não pode fazer mais nada, gente, já é o máximo dela, sabe? E aí, até um dia o Felipe conversou com uma funcionária num consultório e falou para ela, e ele falou com delicadeza, eu sei que ela tinha bastante problemas, algumas coisas assim, não é daqui, porque se fosse daqui ela já era restaurada, não tinha esse sentimento de rejeição. Mas o Felipe falou para ela assim, você podia fazer isso daqui diferente? Podia fazer. E ele até foi delicado. Só que o Felipe, ele impõe né, porque ele nunca fala, quando ele fala alguma coisa. E aí ela começou a chorar. Por que eu estou fazendo o meu melhor? Se não está bom, me manda embora. Eu falei assim, não, eu não estou te mandando embora. Não, me manda embora. Então tá bom, vai embora. Né? Foi mais ou menos assim. Porque ela levantou a bandeira da desculpa. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Levantou a bandeira da desculpa. E a gente, na verdade, o eu já sei é amigo do estou fazendo o meu melhor. E Deus falava, vocês não estão fazendo o seu melhor. O povo no Egito falava, a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está aqui andando debaixo do sol, mas no Egito tinha carne. Mas no Egito tinha isso, mas no Egito tinha aquilo. E Deus só estava falando, gente, não tem como entrar na terra prometida com uma mentalidade de escravo. Não tem como você ser o dono da empresa com a mentalidade do funcionário. Não tem como você mudar de nível com a mentalidade do nível anterior. Não tem. Não tem como a gente viver em Cristo e ter uma mentalidade de lei.
Amém? A gente tem aprendido isso, não é? Não tem como governar com a mentalidade de escravo. E a nossa boca, a Bíblia fala que fala do que o coração está cheio. E esse versículo tem tudo a ver com o hábito. O que tem enchido a nossa mente? O que tem enchido a sua alma? O que você tem ministrado a ela? Os nossos hábitos, eles têm que ser a manifestação da mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E Jesus não veio para que a gente se encostasse na sombra. Rapidamente, e aí a gente já vai entrar em outra parte. Tem a minha auxiliar hoje do consultório, ela chama Val. Ela vai gostar que eu vou falar dela. E ela foi criada assim, numa miséria de vida violenta. Uma história, ela tem uma irmã gêmea. E falo porque ela já deu testemunho, ela é de outra igreja. E ela falou que pode falar. E ela foi criada assim, com 10 anos, era babá. Né? E assim, chorava pequenininha de saudade da mãe quando estava olhando outras crianças. Diz que passava fome, que se perdia na rua, porque era muito pequena para trabalhar, né? Mas não tinha outra solução. E ela cresceu sendo faxineira, e ela era a faxineira do consultório. E um dia, e ela é mulher de oração, um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, Deus falou que eu vou trabalhar, e era 2 vezes por semana, diarista. Deus falou que eu vou trabalhar registrada aqui. Eu falei assim, Val, não tem essa vaga, não tem nada, e Deus não falou nada comigo. Se Ele falar, eu te aviso. Daí, a Val lá, e eu de olho nela. E a Val chegava para mim, olha, eu vou procurar algo, mas Deus falou que o meu lugar é aqui, e eu vou trabalhar aqui todos os dias. Eu falei assim, Val, a gente não tem agora essa disponibilidade. Mas tudo bem, eu entendo. Se Deus está falando, Ele vai fazer, não sou eu. Daí um dia a Val chegou com um papelzinho na minha mesa, falou, olha, por fé, o Espírito Santo disse para mim que se eu não mudar a minha atitude, você não vai me contratar. Então eu estou fazendo um curso de auxiliar de consultório. E aqui está a minha matrícula no curso de auxiliar de consultório. Não sei como eu vou pagar e não sei como eu vou fazer. Mas Deus mandou eu fazer, porque senão eu não ia chegar onde Ele me prometeu. Olha que tremendo. Ela era faxineira. Daí, para vocês que são do corpo entender, um dia a Norma veio profetizar e falou assim, especificamente para mim, ela falou assim, que a gente tirava pessoas que não tinham conhecimento de nenhum e colocavam. Na verdade, eu não tinha feito isso ainda. Eu falei, Deus está falando da Val? Não é que Deus está falando da Val, que é a hora de registrar a Val, é a hora dela ser auxiliar? E a gente colocou a Val. E a Val no consultório, pensa em alguém sedento para auxiliar. E no começo, e ainda sofre, ela nunca fez isso. Ela estava fazendo o curso, já fazia isso, demorou 1 ano para a gente contratar ela. Fazia o curso há 1 ano, quando Deus falou com a gente. E a Val passou da pessoa que eu, num momento de crise, mandaria embora primeiro, para a pessoa que eu mais preciso. Então, assim, por uma atitude. Isso é muito sério. E a minha atitude com a Val, agora é assim, Val, o que você queria? Você queria um emprego registrado? Você queria estabilidade? Era isso que você queria? Aí ela fica assim, olhando com a minha cara, que ela sabe que vem. Eu falo assim, se você pensa assim, você está errada. A gente não tem mentalidade de servidor público, que é um serviço público para ganhar um salário. Você está aqui para você crescer, tem algo mais para a gente viver junto. A nossa estabilidade não está no emprego fixo, numa carteira assinada. A nossa estabilidade está na fé. E agora eu vou entrar na fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Imagina, você... É uma loucura de Deus falar que o firme fundamento é a fé. A fé eu não posso ver, a fé eu não posso palpar, a fé eu não enxergo nada. E ela é o firme fundamento, é o que sustenta a minha vida, é por onde eu ando. Essa é a fé. A fé é o firme fundamento. E eu falo, Val, o nosso firme fundamento é a fé. Ele não é o meu salário, ele não é nada dessas coisas. E a fé, ela é questão de hábito nas nossas vidas.
Queria que, não precisa ler para a gente ir adiantando, mas no capítulo 17 de Lucas, acho que é isso, 17 de Lucas, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, falam assim: Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. E eu nunca entendi esse versículo, porque Jesus fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, transporta daqui. Eu falei, Jesus deu uma desbaratinada. Eu falei, não foi isso que eles perguntaram. Eles falaram assim: Senhor, não foi isso que eles queriam. Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé. E Jesus falou: se você tiver um pouquinho de fé e disser... Eu falei, não era isso. Jesus deu uma desbaratinada, não era isso que eles estavam perguntando. E a minha vontade muitas vezes é: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E tem um versículo que liberou a minha vida esses dias. Na verdade, que eu prestei atenção. Abra comigo em Tiago. Está ali? Tiago, no capítulo 2. Vou ler do 14 ao 23. Fala assim, Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 23. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu te mostro as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amém? Duas coisas aqui que eu queria falar, mas para frente vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas... Aqui fala assim: se alguém disser, se algum irmão ou irmã estiver nu e tiver falta de algum mantimento, você fala para ele: vai em paz, aquentai-vos, fartai-vos, Deus está com você, e você não dá coisa nenhuma para ele, de nada adianta. E a gente usa muito esse versículo para falar de generosidade, que é uma coisa que tem que ser um hábito nas nossas vidas também, né? A gente fala muito isso: não adianta nada eu orar por alguém se eu não me comprometo, né, com essa pessoa. Não adianta nada eu falar: Deus abençoe o sonho de Deus, se eu não me comprometo, né? Se eu não me envolvo, se eu faço parte de longe. Não adianta isso. Não adianta a gente achar que não é com a gente, que não passa por mim, que não passa em andar a segunda milha, que não me passa em me desgastar, que não passa às vezes de deixar a minha prioridade para ser prioridade de alguém, para atender a prioridade de alguém. E a gente sempre vai por esse lado da generosidade, que está certo. Mas aqui, ele está comparando esse versículo à sua fé. Ele está falando assim: não adianta a sua fé ser desse jeito, como se você falasse para alguém: eu oro por você, mas manda ele nu embora, manda ele passando fome embora. A sua fé também, não adianta você crer na palavra que você ouve aqui, se você não coloca ela em prática. É isso que ele está falando. Não adianta você crer no que está falando se você não está caminhando em direção à promessa. E a fé, pode passar esse. E a fé, ela é diária. Ela deve ser diária nas nossas vidas, nas pequenas coisas. Ela deve ser uma manifestação diária, ela deve ser um hábito. Entre escolher, acreditar na circunstância, a cada dia... A palavra de Deus diz: basta a cada dia o seu mal. Entre escolher a cada dia crer na promessa do Senhor ou crer na circunstância, eu vou crer na promessa.
Eu vou crer naquele versículo lá que fala: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos um propósito como corpo. Nós temos um propósito. Estou falando desde o começo de conquista, de governo, de expansão. Nós temos um propósito. Então todas as coisas cooperam para o meu Deus, para o meu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, que caminham segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. E é difícil acreditar nisso todo dia? É difícil acreditar quando pisam no meu calo? Você falar assim: olha, pisaram no meu calo. É que isso vai contribuir e vai cooperar para o meu bem. É difícil, mas é um exercício de fé. Porque eu creio na palavra, eu não creio na circunstância. É um exercício de fé diário. Quando os meus filhos chegam em casa, é um exercício de fé diária. Quando eu vejo atitudes que não condizem, às vezes elas vão se reproduzindo vários dias, mas eu falo assim: esse não é ele. Eu sei onde ele vai chegar. É um exercício de fé diária, ministrar ele aonde ele vai chegar. Que ele nasceu para fazer justiça, que ele nasceu para fazer diferença. É um exercício da minha fé. A fé, ela tem que ser colocada em prática todos os dias, ela tem que ser um hábito. Ela tem que substituir a murmuração na minha vida. Sabe aquela coisa de os hábitos têm que ser substituídos? Decida crer ao invés de murmurar. Decida mudar essa rotina de murmuração. A murmuração é algo que impregna, e eu vejo assim, armazenada mesmo, como esse mecanismo que o Felipe explicou dos hábitos. Parece que a murmuração tem uma memória na cabeça das pessoas. Que às vezes você orienta as pessoas e estão caminhando junto e passam por períodos que ela passa muito bem sem murmurar. De repente, aquele espírito de murmuração retorna. Mas ele tem que ser substituído pelo hábito da fé. Tem que substituir a murmuração. O povo do Egito fazia bem isso, e Deus queria que eles olhassem para a terra prometida. E eles falavam: ah, carne do Egito, ah, aqui não tem carne. Uma palavra que a profeta Norma deu um dia que eu acho que sempre eu me lembro dela, fala assim: concentra no parto e não na dor. Concentra naquilo que está sendo produzido e não na dor. A dor é leve e momentânea. A palavra de Deus diz: leve e momentânea dor que produz eterno peso de glória. Leve e momentânea dor. Será que você pode exercer fé nisso? E crer nisso quando a dor vier, que ela seja um gatilho para a sua fé. Assim, leve e momentânea dor. Tem uma parte de Atos, que é o capítulo 5. Os apóstolos foram presos, né? E eles estavam lá, e eles deram testemunho de Jesus. Aí se reuniram os fariseus, e aí falaram assim: vamos matar vamos matar eles. E aí surge o Gamaliel, que era um fariseu, doutor, que a Bíblia diz que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Daí surge ele e fala assim: gente, até o que ele fala é muito legal. Vou ler aqui para vocês. Fala assim, Atos capítulo 5, versículo 38. Fala assim: dai de mão, Gamaliel fala, a estes homens, deixa eles ir. Porque se esse conselho ou essa obra é de homem, ela se desfará. Mas se é de Deus, vocês não vão poder fazer nada contra ela. Porque senão vocês vão se achar combatendo a Deus. Olha que sabedoria. Se é de Deus, você não vai poder fazer nada contra ela. E quantas coisas são de Deus e o diabo não pode fazer nada contra elas na minha vida. Nos filhos de Deus, o Satanás não pode tocar. E eu creio nisso, eu escolho crer nisso. Eu não escolho ver quando acontece alguma coisa: não, Satanás é meu. Não escolho, eu repreendo influência, fecho brecha, mas não escolho crer que ele pode tocar. Eu escolho crer que na minha vida Satanás não pode tocar. Esse é o meu escudo da fé. Essa é a fé que se torna hábito na minha vida. E que delícia andar perto de pessoas de fé. Quantas vezes a gente vem chorando para o apóstolo Hélio. Ele abre um sorrisinho e fala: vai tudo ficar bem. Não é uma delícia andar perto de pessoas de fé? Você é uma delícia para o seu irmão. A sua fé é uma delícia para o seu irmão. Você inspira os outros com a sua fé. E ela tem que se tornar um hábito na sua vida diária, nas pequenas coisas. Escolher crer. Das coisas que o Kiko falou domingo foi assim: que ele decretou várias coisas a respeito do segundo semestre e falou: não acredite no que vai acontecer na segunda ou na terça.
Acredite na palavra. Exerça a fé, coloque em prática o hábito da fé. E daí que mandou segundo o que foi dito, eu creio na palavra. Amém? O hábito da fé. Nós temos que ter esse hábito. Deus está dando graça. E a segunda coisa a respeito desse texto de Tiago, que eu queria dizer, no Tiago, no capítulo 2, que eu fui lá para baixo. Tiago, capítulo 2, no versículo 22. Deixa eu achar aqui agora. É que fala assim, a respeito da fé. Mas o homem... Fala assim. Bens vê, 22. Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vou ligar com aquilo que Jesus fala, com aquela desbaratinada que Jesus dá a respeito da... Com aquela desbaratinada que Jesus dá a respeito da fé. Quando eles falam, Senhor, acrescenta a nossa fé. Na verdade, o que Deus estava falando era, usa a fé. Coloca em prática a fé. Olha o que Tiago fala. Bens vê que a fé cooperou para a obra. E pela obra, a fé foi aperfeiçoada. Olha o ciclo. A fé cooperou para a obra. E pela obra, a fé foi aperfeiçoada. Que ciclo maravilhoso. Você quer aumentar sua fé? Coloca a fé em prática. Eu creio que nós somos dependentes de Deus. A minha fé vem dele. A hora que ele não quiser que eu tenha fé, meu filho. Mas ele já nos deu fé. Você acredita em Jesus. Não é de você isso. O Espírito Santo te convenceu disso. Nós somos convencidos da justiça. Já há fé em você. Há fé suficiente para vencer o deserto. Há fé suficiente para atravessar e mudar sua mentalidade. Já há fé em você. O que falta é colocar em prática. Virar um hábito na sua vida ter fé. A fé coopera para as obras e as obras aperfeiçoam a fé. Coloque em prática e a sua fé aumenta. Amém? A NVI, a versão internacional, diz: a fé e a obra andam juntas. Pode passar. E essa é uma frase que a Adri colocou. A Adri é uma bênção. Ela deu esses slidezinhos, vários deles prontos. E aí falava do hábito da fé. E ela colocou esse versículo do Watmani. Morreu para expiar, que Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu para expiar o pecado do homem e depois de 3 dias ressuscitou. Esse é o fato mais importante da minha vida. E eu morro acreditando nisso. Essa é uma frase do Watmani, amém? Vamos morrer. A palavra de Deus diz que Moisés morreu crendo na promessa. A fé é algo da vida diária. É algo que eu tenho que exercitar, colocar em prática e ela vai aumentando. Pode passar? E ainda vou falar de 2 coisas rapidamente. Eu acho que eu tenho... Dri, até que horas que é? Mais 10 minutos? Ou já acabou? 10 minutos. Do hábito da excelência. Porque os hábitos, eles são interligados. O Felipe falava isso. É muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que quer parar de fumar... Já sei que não vai dar tempo. Eu vou falar alguma coisa e daí eu paro. Uma pessoa que quer parar de fumar... Ela não consegue parar de fumar às vezes. Mas aí ela muda alguma coisa na rotina dela. E ela começa a fazer exercício. De repente ela começa a fazer exercício, ela vê que falta um fôlego. Ela mudou um hábito e aquilo faltou fôlego, aí ela consegue ver um estímulo para ela parar de fumar. E aí o hábito de fazer exercício físico vai mudar o hábito dela de fumar. E aí ela parou de fumar, ela viu que a pele melhorou. Ela vai se arrumar melhor. Aí vai mudar outro hábito. Entendeu? As coisas estão interligadas. Quando eu exerço a fé, quando eu começo a exercer a fé, outras coisas são relacionadas. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todas as coisas acontecem a partir da fé. A gente precisa entender esse mecanismo de fazer ela virar um hábito e ela vai crescer a cada dia. E a Adri colocou esse Stradivarius lá, que é um violino. Falar rapidamente da história do Stradivarius. É o melhor violino do mundo. E foi vendido há pouco tempo atrás, por 10 milhões de euros. Né? Um desses Stradivarius. Ele é dos anos mais ou menos de 1600 e alguma coisa, final dos anos de 1600, começo de 1700.
E eu sabia da história do Stradivarius por causa do Davi, que chegou em casa contando uma vez que ele teve uma aula de música na escola e chegou e me mostrou os vídeos, então eu sabia. E esse chama Antônio Stradivário. Ele fez os melhores violinos. Até hoje não se sabe como é que o som dele é tão bom. Não se sabe por que o som, aí eles fazem várias teorias, né? É porque eles falaram por causa da resina que ele usou em cima, que era de... Mas não consegue comprovar por que o som era melhor. E uma frase que esse Stradivarius fala, né? Duas eu vou falar. Uma, a Adri colocou e escreveu assim: outros homens farão violinos, mas nenhum homem fará um melhor. A frase do Stradivarius, ele fala, parece pretensão. Isso parece muita pretensão. Quer ver outra frase que ele fala? Fala assim: Deus pode criar outros violinos. Deus não vai criar outro violino Stradivarius sem um Antônio. Ele fala isso. Ele fala assim, ele pode criar outro violino, mas ele não vai criar outro Stradivarius sem um Antônio. Que pretensão desse homem, quem ele está achando que ele é, não é? Mas sabe que tem alguém parecido na Bíblia que fala isso? Se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 139, no versículo 14. Acho que nem coloquei aqui. Mas eu acho que é isso. Salmo 139, no versículo 14. Não, deixa eu ver. Salmo 139, 14. Se não for, eu vou falar para vocês o que está escrito. Davi fala assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Todas as suas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Não é a mesma coisa? Ele fala assim, Davi fala assim: eu te louvo porque você me criou de modo assombroso e terrível. Essa sua obra é tão perfeita, maravilhosa. É linda essa sua obra que o Senhor fez. Davi fala para ele: que terrível criar um Davi. Mais ou menos igual ao Stradivarius. Mas o que Deus estava falando? Convicção de que você pode produzir excelência na sua vida com aquilo que Deus te colocou na mão para fazer. A diferença de excelência e perfeição é muito fácil de entender. Outro dia foi alguém que falou no púlpito, eu entendi muito claro. Qual é a diferença? Eu não estou aqui para produzir perfeição. Deus me vê perfeito, mas eu não estou aqui para produzir perfeição, senão eu vou ficar frustrado de tentar produzir coisas perfeitas. Mas a diferença de excelência e perfeição é que excelência é fazer o melhor seu com aquilo que está na mão. É não usar, é o meu melhor como desculpa. Mas é fazer o seu melhor com aquilo que Deus coloca na mão. A excelência, ela é um hábito. Quantas vezes estou cansada no consultório e aí vem aquele paciente, que vontade de trocar a borrachinha do aparelho e deixar para outro dia. Que vontade. Daí eu lembro que eu estou lá para fazer excelência. Lembro que meu compromisso não é com ele, é com Deus. E daí eu gasto 40 minutos, 50 minutos fazendo tudo o que precisa e não trocando a borrachinha do aparelho e deixando para outro dia. É um desafio, mas é um hábito. Daí você não consegue mais. Vira hábito. A excelência, ela é um hábito que tem que ser treinado nas nossas vidas. Prestar atenção nas pessoas. Pode passar. Prestar atenção nas pessoas. Ter pensamentos excelentes. Semana passada, eu vou falar rapidamente, falava do Davi, né? Que elogia pouco a Maria. E eu comecei a fazer desafios para ele elogiar mais. Excelência nas palavras. Esses dias eu também assisti uma palestra de um professor que fiz um curso ano passado. E eu vi o jeito dele falar. Eu falei, meu Deus, eu estou acostumando a falar errado, a usar plural errado. Eu estou acostumando a falar a gente vai, a gente fica, nós vamos. A gente vamos. Várias vezes o Felipe falando, Luciana, esse plural. Eu estou acostumando a falar errado. A gente nasceu para ser nobre. Antes da Dri pedir para eu pregar, falei, a nobreza é um hábito na nossa vida. Ser nobre está sobre nós. A gente é chamado como reis e sacerdotes. Vou falar para vocês, dá para ser um povinho muito melhor. Dá para eu ser melhor no jeito de falar. Dá para eu não me acostumar e não me amoldar ao padrão do mundo. Dá para eu falar direito. Dá para querer entender melhor.
E a excelência no trato com as pessoas também. Dá para elogiar, sabe? Começa a perceber como é um hábito. A gente tem dificuldade, parece que as pessoas são uma ameaça. Tem dificuldade de reconhecer que o outro é superior a você. Tem dificuldade de elogiar quando é devido um elogio. Tem dificuldade de falar que ama. É um hábito isso. A gente pode ter excelência nos nossos pensamentos, excelência com as pessoas, excelência no trato com as pessoas. Isso são hábitos diários, coisas diárias que a gente pode viver e melhorar. Excelência no falar. Onde a gente não vai chegar? E aquilo lá, um hábito liga ao outro, né? Às vezes a gente quer falar inglês e não fala bem o português. Talvez se você começar a falar melhor o português, estou falando de verdade que Deus falava comigo que a gente vai estar em lugar que não dá para você ficar falando errado, não dá para você se acostumar a isso. Tem que ser usado por Deus, deixar ser usado por Deus. Tem um versículo que eu e o Felipe a gente fala que é uma revelação para nós. Ele até falou assim: se você não consegue andar com os que andam a pé, que dirá com os que correm a cavalo? Esse versículo para a gente ele é uma revelação no sentido de se você não consegue alcançar uma excelência no padrão do mundo, como é que vai ser na questão do governo? Deus é a nossa diferença. Eu vou dar um exemplo mais claro. Tem um paciente nosso de São Paulo que o filho dele passou em cristão. Todos os concursos de medicina, Santa Casa, não sei o quê, onde o carinha quis, ele passou. E qual era o ensinamento que o pai dele dava para ele? Filho, estuda, estuda, estuda. O conhecimento é o que todo mundo tem. Deus é o que todo mundo não tem. Estuda, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, estuda. Isso só vai te igualar ao que todo mundo tem. O conhecimento que está disponível para você está disponível para todo mundo. Agora o Espírito Santo, esse poucos. O chamado, o propósito, andar segundo o propósito, esse poucos. E ele falava: filho, faça igual, faça o seu melhor, deixa o resto na mão de Deus. Que fé! Só que a gente quer pular etapas. A gente quer fazer o mínimo e deixar Deus fazer a parte dele, né? E a gente está falando, tem atitudes a serem feitas. É isso que o Stradivarius falava. Tem atitudes. O Stradivarius falava, né? Que não tem como Deus fazer algo que estava predestinado ao Stradivarius fazer. É só isso. Tem um som especial para sair da sua vida, um som que Deus quer manifestar através da sua vida, que você foi chamado a isso. Há um som a ser manifestado através do sonho de Deus, que só o sonho de Deus vai manifestar. Amém? Sem pretensão, porque pretensão é pecado. Mas nós, se temos alguma coisa em nos gloriamos em Cristo. Pode passar. E ainda vou falar de 2 hábitos rapidamente, mas o hábito de ser responsável e parar de dar desculpas, né? Essa é uma frase do George Washington. 99% dos fracassos acontecem por causa dos hábitos de dar desculpas. E já vou ler o de baixo. A integridade é algo intrínseco àquele que busca ser excelente. Os intrínsecos assumem a responsabilidade por seus atos. Mais algo que eu queria falar daqui, de dar desculpas. Anderson, é essa. E eu não sei, é um hábito meu que Deus só fala comigo de madrugada, mas eu acho que o hábito é meu, não é de Deus. Deus não tem nada a ver comigo, com isso, sabe? E eu passei tarde ontem buscando, acabou que eu fui até às 5 da manhã. E aí, só depois da meia-noite que eu comecei a fazer essa palavra. E ver o que Deus queria, só entendi. E quando eu estava cansada, terminando isso aqui, 5 da manhã, Deus fala: essa é para o Anderson. Jesus levou toda a culpa sobre ele na cruz do Calvário. Por isso, nós não temos mais 10 culpas. Amém, Anderson? Amém? Nunca mais você vai dar desculpa na sua vida. Nunca mais você vai falar: eu estou fazendo meu melhor, não posso fazer mais porque você pode. Nunca mais você vai dar 10 culpas na sua vida porque Deus levou. Jesus levou as culpas sobre ele na cruz do Calvário. Eu não tenho mais desculpas. Não tem mais desculpas. A desculpa é coisa de fracassado. Você quer
Você quer avaliar a quantidade de sucesso na sua vida pela quantidade de desculpa que você dá. O apóstolo L fala assim, o mundo está procurando culpado, eu já me faço um. Acabou, né? Já me faço um, não dê desculpa. Sabe, não dê desculpas, ainda que você tenha razão. Não importa, Deus vai usar todas as coisas para cooperar para o seu bem, isso é um hábito. Você crê que alguma coisa vem contra você, ainda que você tenha razão. A maioria a gente não tem, vou falar a verdade para você. A maioria das vezes que eu acho que eu tenho razão, não tenho. E algo o Senhor acrescenta. Mas isso é um hábito, você acreditar nisso. Olha que hábito lindo, que delícia. E aprendido a duras custas. Aprender a você acreditar que você vai crescer através da injustiça às vezes. Mas é um hábito. Nesse versículo aí, que eu li do Atos, sabe o que esses apóstolos que quase foram mortos e foram salvos por uma palavrinha de Gamaliel que falou, deixa eles ir, porque se for de Deus prospera, se não for de Deus acaba? Eles saíram de lá e eles falaram assim, entre eles, confabularam, nossa, nós damos graças a Deus porque nós fomos dignos de ser humilhados por causa de Jesus. Isso é hábito. A gente tem hábito da hora que é humilhado querer responder. Mas olha o hábito de se sentir humilhado e glorificar a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E vou falar do último hábito, pode passar? Ah não, e aí essa daí foi a Adri que colocou, eu achei muito boa. E você vai ver que várias coisas eu já falei. Os 5 passos para você parar de dar desculpas. Encarar a verdade. Esquecer as expectativas não realistas. Ver o que Deus está falando. Às vezes a gente acha que está caminhando pela fé e a gente está caminhando por uma miragem. Fruto do desejo da nossa alma. Isso não é fé. Começa a ouvir o Espírito Santo. A palavra de Deus, Deus fala várias vezes, escuta povo obstinado, escuta povo que não me escuta. A gente tem o Espírito Santo. Ele vai falar para você se é real ou não aquilo que você está caminhando. Então você encara a verdade. Para de murmurar. Eu já falei da murmuração, da fé que substitui a murmuração. E seja determinado, diligente, como a gente já falou. E descubra como transpor os obstáculos. Para de dar desculpa. A resposta para o mundo está na gente. Para de dar desculpas. Simplesmente começa a concentrar no parto e não na dor. Começa a concentrar em frutificar e não na dor. Nada de desculpas, apenas resultados. Amém? Nós fomos chamados a dar frutos. Nada de desculpas, só resultados. Amém? Pode passar. E o último, o hábito da generosidade. A gente fala tanto de ser incansáveis para o bem, e eu já falei da generosidade, falei que eu ia voltar a falar, nem me lembro onde que eu falei da generosidade, mas a gente fala de ser incansáveis para o bem, mas acontece que no primeiro obstáculo a gente já cansa de fazer o bem. E isso é um hábito. Você quer que Deus, a gente fala de estender as tendas, de Deus estender as nossas tendas. Você sabe o poder da generosidade nas nossas vidas. Generosidade é liberdade para nós. Você não amar o dinheiro. Generosidade é ser livre, né? E você sabe disso. E aí eu vou te dizer, a hora que isso vira um hábito na sua vida, para de incomodar a hora que você perde dinheiro por causa de alguém que te emprestou, alguém que não te devolveu ou não cumpriu algo. Isso não pode incomodar a minha vida. É claro que a gente vai administrar bem aquilo que Deus colocou na mão, mas eu não vou sentir dor por perder às vezes, porque a perda para mim é ganho. E nós temos que ser incansáveis para o bem. O apóstolo L disse que falou assim, que dá para todo mundo que pede. É um jeito dele de ter o hábito de dar, não consegue deixar de dar. Um hábito de ser generoso, né? Eu falo, toda vez que o Felipe pega a carteira para ofertar, e ele fala para mim, o que eu dou? E aí eu penso que na conta do banco não tem nada, ou está no negativo, alguma coisa, eu falo para ele, dá tudo que tem. Eu exerço minha fé. Eu falo para ele, dá tudo que tem na sua carteira, que essa vai ser uma das poucas oportunidades da sua vida de você dar tudo o que você tem. Falei, sempre falo isso para ele. Poucas oportunidades fáceis, né? Você pega tudo que está na carteira, dá, gente. Não tem nada lá no banco mesmo, né? Daqui a pouco vai estar cheio, vai ficar mais difícil.
Brincadeira, não vai. Mas a gente tem que ter o hábito de ser generoso. O hábito de ser generoso. E a oferta, ela quebra esse poder do materialismo nas nossas vidas. Faz você ministrar sua alma, quem é rei sobre suas vidas. E quando a gente fala de generosidade, sempre a gente pensa na oferta, pensa no dinheiro que tem que dar, isso já é um mau hábito. Porque nós precisamos ser generosos em atitudes, nós precisamos ser generosos com o nosso tempo. Uma vez eu ouvi o pastor de Almas falar, não tem como você investir na vida de uma pessoa sem gastar oração com ela, sem gastar tempo e sem gastar dinheiro. Não tem como você investir na vida de alguém sem essas três coisas. E a generosidade, ela deve ser um hábito, a gente deve se treinar isso. Lembra que eu falei? A gente tem falado, olha a palavra que está sobre nós. A responsabilidade, hein? Esse povo é um povo generoso. Nós somos um povo generoso. Eu vou te dizer, essa palavra está liberada no mundo espiritual, que eu sou generosa. Agora, se eu vou colocar em prática, não é comigo. Entendeu? Que a generosidade tem que virar um hábito. Glória a Deus. Você pode se colocar em pé? E a minha luta com Deus durante o período da tarde de ontem foi assim, ó, Senhor, eu sou uma pessoa não muito indicada para falar de hábitos. Não sou muito indicada, porque eu sou desorganizada. Daí eu vejo minhas roupas tumultuando lá. E eu falo, Senhor, não consigo mudar esses hábitos aqui, ó. Então não seria eu uma pessoa indicada para falar dos hábitos. Então eu vou precisar de uma revelação sobrenatural que fale primeiramente comigo. E essa foi a minha luta a tarde inteira. Eu falei, Deus, Senhor, eu não quero falar das coisas que eu sei. As coisas que eu sei não estão sendo suficientes na minha vida. Essa palavra tem que ser para mim. O Senhor tem mais para mim. E aí foi. E foi assim que o Senhor foi trabalhando. Então quero que você receba isso no seu espírito, não como uma palavra que traz peso sobre você, porque não é na força do nosso braço. Há graça sobre nós para utilizar isso nesses dias. Mas eu estou dizendo que algo que Deus deu para nós hoje, deu para mim também. A palavra é uma espada de 2 gumes. E ela vai transformar a minha vida nesses dias. Tem certas coisas que vão virar hábitos mais poderosos. A sua fé vai ser incrementada nesses dias. É um tempo de florescer. É um tempo de primavera antecipada. Nós recebemos essa palavra. É um tempo da gente ser a resposta para o mundo. Deus deixou muito claro para mim sexta-feira, tem um versículo de Isaías que fala assim: eu trarei a retidão para perto e não será adiada. É um tempo de santidade. E Deus liberou graça para aquele que não conseguia vencer o pecado, vencer nesses dias. Para aquele que não conseguia vencer velhos hábitos, vencer nesses dias. Isso está sobre nós. Um tempo de florescer, um tempo de governar, um tempo de conquistar. E nós vamos mudar os nossos hábitos pela graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar pela sua fidelidade. Espírito Santo, eu quero te louvar pela sua presença. Eu quero te louvar porque o Senhor é real nesse lugar. Porque o Senhor é real nas nossas vidas. Eu quero te louvar, Pai, porque toda a glória é sua. Toda a glória é para o Senhor. Tudo que nós vamos conquistar, tudo que nós vamos pisar, é para o Senhor. A sua palavra diz que o Senhor colocaria Satanás por estrados dos pés de Jesus. E nós somos os pés de Jesus. Obrigado por isso. Obrigado porque a cada dia nós vamos te glorificar em meio à luta. A cada dia nós vamos vencer a nossa força do braço. Nós vamos deixar a nossa força do braço e caminhar segundo as suas promessas. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque nessa casa o Senhor levanta homens com visão, Senhor, com a tua visão. Obrigada por esse corpo. Obrigada pela ativação nesse tempo nas nossas vidas.
Obrigada porque é um tempo de maturidade sobre a igreja. É um tempo de se colocar em pé. É um tempo que as coisinhas pequenininhas não vão mais conseguir, Senhor, machucar tanto. É um tempo que a gente não vai precisar ficar concentrado na dor, Pai. A gente vai entender que ela é leve e momentânea. E o peso de glória que vem, Pai. E o peso de glória que vem. Nós veremos Taubaté a terra de adoradores. Nós veremos, Pai, nossos filhos governando. Nós veremos o governo nas mãos da igreja. Nós veremos, Pai, a Tua glória sendo manifesta através das nossas vidas. Através do chamado que colocou, Senhor, nas nossas vidas. Mas sobre todas as coisas eu adoro a Sua presença, Espírito Santo de Deus. Eu te adoro porque pela Sua misericórdia o Senhor se manifesta a nós, manifesta o Seu amor, o Senhor manifesta a Sua presença, o Senhor se dá a revelar a nós de maneira tão adorável, tão doce, tão linda. Nós queremos mais, Pai, é isso que eu quero dizer nessa manhã. Nós queremos mais no culto dessa noite, nós queremos mais nas atitudes que nós vamos transformar a partir de amanhã, a partir de hoje. Nós queremos mais do Senhor manifesto nas nossas vidas, Pai, impactando pessoas e transformando pessoas, Pai. Nós te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.